Sejam todos bem-vindos à penúltima videoaula de magia com espelho negro. Nós já tratamos da confecção do espelho, ou seja, como construí-lo, Como elaborar um bonito espelho negro. Nesta videoaula atual, nós iremos tratar dos diversos usos, principalmente o uso na magia divinatória, ou seja, na magia de vidência, nos trabalhos divinatórios e oraculares. E na última videoaula, na próxima, então, nós iremos tratar das fórmulas de consagração. Nós iremos demonstrar aqui um ritual e como consagrar o espelho negro, ok? Bom, nós já aprendemos que a magia com espelho tem inúmeros benefícios e utilidades, Nós sabemos também que os espelhos funcionam como um portal que liga o nosso mundo, com o mundo do além, ou o mundo espiritual. Através do espelho, o magista ou o vidente pode capturar mensagens, avisos, prever acontecimentos, observar o passado e o futuro, observar pessoas e situações. Então isso tudo faz parte do campo de divinização ou vidência através do espelho negro, do espéculo. Através do uso do espelho, os magos antigos podiam lançar feitiços, lançar encantamentos de longo alcance, também proteger algo ou alguém à distância, fazer magias de proteção. Na história da magia, os espelhos têm sido utilizados também para conjurar espíritos familiares. Então você ser capaz de conjurar espíritos familiares e fazer esses espíritos certos pedidos, para que eles realizem algumas missões, certas missões. Mas o nosso tópico de hoje vai ser a divinização e a vidência com o uso do espelho, principalmente do espelho negro, que é o espelho mais utilizado nas práticas de alta magia. O espelho como instrumento pode nos ajudar a vivenciar ou enxergar determinada situação, fato ou pessoa distante no passado ou no futuro e até no presente. O que eu quero dizer com isso? Na prática, você quer comprar uma casa ou um terreno, ou você quer conhecer uma pessoa, você vai encontrar com uma determinada pessoa num lugar que você nunca foi. No caso da casa ou do terreno, você pode treinar a sua observação à distância, ok? Então, no presente imediato, como é esse terreno, como é essa casa, como é a vizinhança, ou seja, você pode se reportar a esse terreno, a essa casa e observar a vizinhança, a posição geográfica do lugar, se existe um terreno baldio atrás, se existe um barranco, como que é o interior dessa casa, a disposição dos móveis, se existe alguma energia negativa, alguma vibração estranha em determinado cômodo da casa, Então essa capacidade de prescrutar, a distância com o uso do espelho mágico pode ser bem útil. E não só algo metafísico, não só algo filosófico. Você pode utilizar esse conhecimento para, digamos assim, melhorar a sua vida, ou para obter resultados positivos na sua vida. Você vai conhecer uma pessoa, você vai em encontro pela primeira vez com essa pessoa. Você pode treinar a sua vidência, a sua capacidade divinatória com o espelho, tentando se projetar o futuro. Como essa pessoa vai estar vestida, Onde que você vai encontrá-la pela primeira vez, Como realmente é o local, Como é a personalidade dessa pessoa. Tentar sondar um pouco, antever algumas atitudes, gestos dessa pessoa que você vai conhecer, o temperamento dela. Isso é possível. Isso pode ser muito útil em reuniões de negócios, ou em situações que você vai falar ou conhecer uma pessoa importante pela primeira vez, Então eu estou dando exemplos de usos práticos do espelho. Então eu estou ensinando como você utilizar de maneira pragmática o seu espelho negro. Estou dando exemplos práticos. Existem muitas outras formas de uso que você vai conhecer ao longo da sua caminhada iniciática, ok? Estou dando exemplo então do uso divinatório e de vidência do espelho. Através do espelho você pode observar, vivenciar pessoas, situações, acontecimentos. Você pode observar objetos, materiais em casa, terrenos, estradas. Você pode observar animais,
e seres vivos em geral. Por exemplo, você está em outro país ou você está em outro estado. Você pode, através do espelho, projetar a sua mente para observar a sua cachorrinha, como ela está no momento. Então você pode utilizar de maneira bem prática. Às vezes o seu animal de estimação está com algum processo de saúde, uma doença que você não observa. Então você consegue observar e antever esses passos. Inclusive fazer tratamentos à distância, fazer trabalho de energia e cura à distância. Então você pode evidenciar também lugares e locais, como eu dei o exemplo da casa, de uma viagem que você vai fazer, você pode antever como vai ser essa viagem, né? O que você pode encontrar nos 2 primeiros dias dessa viagem. Você pode fazer uma certa previsão, ok? Aliás, é um bom método de treinamento de evidência você perguntar a si mesmo o que pode me surpreender nas próximas 24 horas, né? Então você fazer uma previsão consigo mesmo. Pense em coisas boas, porque a mente, quando você pensa o que pode acontecer de ruim, a mente dá uma travada. Então, nós temos primeiro nos concentrar em energias boas, para a gente saber lidar com essa capacidade mediúnica utilizando o recurso do espelho. Então, o que pode me trazer uma surpresa, o que pode me surpreender nas próximas 24 horas? E pensa sempre em acontecimentos bons, em notícias boas. Fica atento a isso. Isso é uma forma de você treinar a sua capacidade de vivenciar o futuro, ok? No início do seu treinamento magístico com o espelho negro, você pode visualizar, observar no espelho imagens difusas, preto e branco, disformes, nada tão claro, tão nítido como a televisão em preto e branco, tá bom? Você vai ver, você vai observar que as primeiras imagens, símbolos que irão surgir, né? Elas vão estar bastante disformes. Essa capacidade, inclusive, de visualizar objetos, pessoas e situações de forma colorida, a cores, isso aí é raro, inclusive, tá bom? Mas você sempre vai ver algo. E a questão toda é interpretar esse algo. Por exemplo, podem surgir imagens, né, símbolos, que refletem as suas preocupações do dia a dia, as suas tensões do subconsciente. Então tudo aquilo que você acumulou, reprimiu no seu subconsciente, pode vir à tona, entendeu? E refletir na superfície do espelho. Então nada de tão espiritual, tão elevado, como a presença do seu santo anjo da guarda, do seu guia espiritual, pode se refletir no espelho nas primeiras tentativas. Longe disso. As primeiras imagens, como eu disse, são opacas, difusas, né? E muitas delas refletem as preocupações do seu dia, daquilo que você passou, no seu trabalho, nos estudos, nos seus relacionamentos e por aí afora. Então vamos supor que você faz uma pergunta ao espelho. As primeiras imagens que podem surgir no espelho são imagens do seu cotidiano, né? Refletidas no espelho, suas preocupações, suas ansiedades, seus bloqueios, seus medos. Então, a partir de que essas imagens vão se clareando, como uma nuvem negra que vai se dissipando, podem vir as primeiras imagens que realmente respondam às suas indagações, mas elas podem vir na forma de símbolos abstratos, ok? Símbolos abstratos que você vai ter que aprender a interpretar, e cada um interpreta um símbolo de uma maneira diferente do outro. Então você vai ter que aprender a dar um significado a esses símbolos. Por exemplo, pode vir um símbolo de uma aranha, de um arco-íris e de uma foice, né? Não tem nada a ver um com o outro, ou tem? Então você vai ter que aprender a fazer as associações e interpretar esses símbolos. Uma foice para você pode significar, por exemplo, o corte de algo ruim, né? Mas também pode significar a semeadura, a colheita de uma boa semeadura. Então vai depender da sua interpretação do significado de uma foice. Um arco-íris pode ser uma notícia boa, uma notícia feliz. Uma aranha pode ser um aviso com relação à traição, intrigas, né? Pode ser uma coisa boa também, vai depender do significado que você dá a esse símbolo e a muitos outros que possam surgir. Então, a capacidade de se tornar um intérprete de símbolos não nasce da noite para o dia, vai levar tempo, você vai ter que ter paciência, capacidade de observação, capacidade de separar o joio do trigo, o real do irreal. Mas isso tudo faz parte da nossa caminhada iniciática. As respostas às suas indagações, às suas perguntas, você trabalhando vidência no espelho, também podem vir durante as horas de sono à noite. Então você pode utilizar o espelho a determinada hora do dia e pode sonhar à noite com a resposta.
Isso é normal. Então, existem muitas formas de você obter respostas. Seria bom você manter um diário, tá? Um diário onde você escreva suas observações. Tudo aquilo que você visualizou, colheu com treinamento com espelho. Tudo aquilo que você pôde observar em sua vidência com espéculo, com espelho. Então você tem um diário que você registra. Nessa noite eu tive uma visão, um sonho assim, assim, assado. Ontem, no trabalho mágico com espelho, eu observei e ouvi sonhos assim, assim, ou imagens e símbolos assado. Então você anota tudo nesse diário. E com o tempo você vai aprendendo a fazer associações e a interpretar corretamente os seus símbolos, as mensagens que lhes são enviadas. Na hora do Lótus Negro, nós preparamos e vendemos diversos tipos de espelhos como esses, né? Mas você pode confeccionar, produzir o seu próprio espelho negro com as técnicas que ensinamos em nossas videoaulas. Inclusive espelhos como esse, facilmente encontrados em lojas de decoração, artesanato, eu já vi vendendo até em supermercado. É um bom espelho, é um espelho oval, né? E você pode tingi-lo de preto. Como fazer isso? Nós já ensinamos em nossas videoaulas anteriores. É só buscar lá como tingir, utilizar a tinta certa para tingir e colocar o seu espelho negro. Bom, utilize sempre um espelho oval ou um espelho redondo como esses daqui, porque existe uma longa tradição de associar o espelho a nosso satélite natural, a Lua. Inclusive existe um ditado antigo, né? Eu não sei a origem dele, em que não se deve fixar o olhar detidamente sobre a superfície do espelho, porque isso aprisiona a alma. Talvez aí seja a origem de histórias como de Alice no País das Maravilhas, o mito grego que Narciso admirou sua própria beleza na superfície cristalina de um espelho d'água e saltou dentro d'água se afogando, né? Então toda essa questão de você olhar fixamente um espelho, que isso pode aprisionar, prender sua alma no outro mundo, existe sempre um fundo de verdade nisso aí, porque os espelhos realmente funcionam como portais. Eu recomendo que no seu quarto dormir, se você tiver um espelho grande, um espelho pequeno, você cubra durante a noite, porque além de receber, capturar imagens, ele também pode projetar. E esse é um dos princípios basilares da magia com espelho. O espelho funciona como um portal de ingresso e egresso do mundo espiritual, né? Esse é um dos fundamentos que rege a magia com espelho. Que um espelho não só reflete imagens que ele captura, mas ele também pode projetar, emitir vibrações do mundo espiritual para cá. Por isso dissemos que o espelho é um portal de ingresso e de egresso do mundo espiritual. Existe essa dupla função. Não estou aqui dizendo que o espelho mágico é utilizado apenas para a vidência, mas ele também pode ser utilizado para realizar poderosas magias, entendeu? Conjurações, né? Aprisionamento de espíritos, né? Evocação de entidades do outro mundo para o nosso mundo, como a evocação de daimons, de anjos, de seres elementais e por aí vai. Antes de ensinar o uso do espelho para a vidência e para a divinação, eu quero aqui relembrar alguns passos. Quando você compra um espelho, né, no mercado, na loja, você já deve lembrar que esse espelho, ele de certa forma está poluído, porque ele já capturou muitas mensagens, muitas imagens, formas, pensamentos. Então a primeira coisa que você deve fazer é limpar esse espelho. Primeiro você vai limpar, purificar, para depois imantá-lo, ou melhor, para depois consagrá-lo, ok? Então você compra o espelho. Se possível, se for possível, você tira esse espelho da moldura, ok? E você vai lavá-lo em água corrente, com sal grosso, com incenso de olíbano, com incenso de mirra, ok? Fazendo banimentos, muitos deles já ensinaram em nossas videoaulas. Ou siga a sua intuição, o importante é limpar o espelho. Ah, eu não posso tirar o espelho da moldura. Não tem problema, ok? Faça banimentos com incenso, com mirra, com sal grosso. Só depois você vai imantá-lo. Geralmente essa imantação, essa consagração, você faz com a força dos 4 elementos, ok? É o método mais simples, é utilizar as energias dos 4 elementos para imantar, para consagrar o espelho. Eu vou ensinar, além desse método, um método um pouco superior, que utiliza a força de uma divindade, ou seja, o seu espelho vai ser dedicado a uma divindade.
Então existe um modo de consagração que é mais teúrgico, que você invoca com a divindade. Existe um modo de consagração de magia mais simples, que você trabalha só com os 4 elementos, ok? Se você puder retirar o espelho da moldura, eu vou dar 2 técnicas de purificação que eu acho legais. Uma delas é você fazer um chá de artemisia, ok? Sem açúcar. E depois que a água esfriar, colocar essa água numa bacia, tá? Uma bacia pequena, ou do tamanho do espelho. Você coloca o vidro, ou seja, o espelho nessa bacia, e deixa a bacia com a artemisia e com o espelho exposto aos raios lunares durante uma noite inteira, de preferência na lua cheia. E você deve retirar, tá, essa bacia antes dos primeiros raios do sol. Tá? Então o seu espelho vai estar infundido das energias lunares, da lua cheia no caso. Então essa é a primeira técnica de purificação. Outra técnica de purificação, utilizando as forças dos elementos, é você colocar esse espelho em uma bacia com sal grosso, com água e sal grosso, ok? A água vai absorver toda a negatividade e o sal vai quebrar essa negatividade e vai eliminá-la, ok? Então, após a purificação necessária, após limpar o espelho, né, você vai consagrá-lo utilizando a técnica dos 4 elementos ou vai consagrá-lo em nome de uma divindade, que no nosso caso, você vai consagrá-lo em nome da deusa Vênus Hathor, que desde a tradição do Egito Antigo foi dedicada a ela a vidência, o espelho. Foi descoberto inclusive nas escavações do Antigo Egito modelos do espelho de Hathor, né, como esse que vocês podem ver na imagem, em que o espelho era dedicado à deusa Hathor, a deusa da beleza, a deusa do amor, a deusa da prosperidade, da abundância. Então nós vamos consagrá-la a Hathor. Existe também uma outra tradição grimorial, no caso, que dedica o espelho ao arcanjo Anael, o arcanjo de Vênus. Lembrando que Vênus é o planeta que também rege, digamos assim, a deusa Hathor, que é a deusa do amor e dos relacionamentos. Então é a mesma vibração, ok? Namastê. Vamos dar início então às práticas divinatórias com espelho negro, como inquirir, prescrutar ou videnciar, é a mesma coisa, as imagens vindas do passado, do futuro ou do presente imediato. Essa prática, ela parte do princípio que tudo aquilo que já aconteceu, vai acontecer ou acontece no universo ou no mundo, né, já está registrado na memória akáshica da natureza. No akasha, aquilo que os ocultistas chamam de luz astral ou subconsciente de Deus. Essa prática, ela parte do princípio que tudo aquilo que já aconteceu, acontece ou vai acontecer no universo ou no mundo, já está registrado, já está devidamente registrado no subconsciente de Deus, ou seja, na memória da natureza. Aquilo que os hindus chamam de akasha e os ocultistas modernos chamam de luz astral. Então, o akasha é o fluido cósmico universal ou a memória da natureza, né? O grande banco de dados do universo, onde estão registrados todos os acontecimentos, todos os fatos, tudo aquilo que nós já vivemos como entidades individuais, ou tudo aquilo que a coletividade humana já passou ou vivenciou, ou ainda vai vivenciar ou acontecer na história da humanidade, está ali registrado. É importante entender que no universo não existe aquilo que nós chamamos tempo, não existe aquilo que nós chamamos tempo cronológico. O futuro, o presente e o passado, né, não existe no universo. Existe praticamente 4 planos. O plano físico, que inclui o plano etérico, ou o plano vibratório energético imediatamente acima ou contíguo à matéria, né? Após o plano físico etérico, ou heterofísico, existe o plano astral, que é o plano da imaginação, é o plano das imagens astrais, onde a maioria das magias acontece, né? Onde são feitos a maioria dos rituais e magias. E acima desse plano, o plano intuitivo ou o plano mental, e além dele, o plano espiritual, ou o plano do puro espírito. Quando a sua consciência se eleva acima do plano físico,
ela começa a adentrar no plano astral, né? E nesse plano astral já se percebe que o tempo é uma ilusão, o tempo não existe, ele é elástico, né? O que acontece no presente, simultaneamente pode estar acontecendo, já ter acontecido no passado e está se projetando no futuro. O tempo, né, linear desaparece nos níveis superiores do astral. Então a caixa, ele existe no plano astral, tá? É aquilo que os ocultistas também chamam de luz astral. A matéria do plano astral, a matéria do plano astral é a luz astral, aquilo que os hindus chamam de Akasha ou quinto elemento. E nesse Akasha está registrado tudo, porque ele é a memória da natureza, é o banco de dados do universo, uma fonte de informação atemporal. Então, quando a mente consegue acessar, entrar em rapport com o Akasha, o espaço e o tempo zeram, e toda e qualquer informação vinda do passado, do presente ou do futuro podem surgir. Existem diferentes formas e maneiras de se acessar o Akasha. Práticas meditativas, ritualísticas, trabalho com a Kundalini, né? E a magia com espelhos praticamente sintetiza isso tudo. Então, por isso que é importante o trabalho divinatório com o espelho. Bom, eu estou ensinando como trabalhar com a divinização, né? Desenvolver a vidência através do espelho negro. Nessa videoaula nós não iremos ensinar evocação, magias de proteção, nem de cura, é a vidência, ok? As primeiras práticas você vai ter que ter uma mesa, colocar o espelho sobre essa mesa, conseguir uma cadeira e ficar ao nível, o espelho tem que ficar ao nível dos olhos, não aqui como estou em pé. Você vai ter que sentar e colocar o espelho a nível dos olhos para não cansar, seu pescoço não pode estar para cima nem para baixo, ok? Você tem que estar confortavelmente com o espelho posicionado ao nível dos olhos, ok? As mãos podem ser colocadas sobre as coxas de maneira palmas para baixo, ou a direita por baixo e a esquerda por cima, nesse mudra, ou simplesmente da forma que você quiser. O importante é relaxar o corpo. Respire, deixe sua respiração solta, observe a sua respiração e mantenha um olhar relaxado sobre o espelho, ou seja, não force o olhar, tente visualizar o espelho de maneira desfocada. Então você deve sentar e concentrar em sua respiração, observando o espelho, mantendo os olhos ligeiramente desfocados. Não observe o espelho de maneira concentrada, como na meditação e outras práticas de yoga. Aqui o objetivo é outro, ok? Então o olhar não deve ser fixo na direção do espelho, deve manter os olhos até relaxados. Então o objetivo é ver além do espelho ou através dele, em vez de manter o olhar diretamente por reflexo do espelho. Aliás, se o espelho for negro como esse, não vai refletir muita coisa, mas mesmo assim, tem pessoas que tentam ver, não é tentar ver nada. Nas primeiras práticas, deixe os olhos repousados, como se estivesse vendo além do objeto. Acenda uma vela, isso antes de começar, né? Você já acende uma vela. A chama da vela não deve estar diretamente em frente ao vidro do espelho. Na maioria das vezes a vela não vai estar aqui no centro. Você deve colocá-la para o lado direito ou para o lado esquerdo, onde a chama brilhando não incomoda a observação do espelho em si, entendeu? Vai refletir, mas pouco, tá? Não vai ser centralizada, ok? Muito bem. Se você não conseguir ir além do espelho em si, você sentir muita dificuldade em observar além do espelho ou atravessando o espelho, que é o objetivo desse exercício, você tenta concentrar no meio das sobrancelhas, ok? Ao mesmo tempo que observa o espelho, concentra a sua atenção no meio de suas sobrancelhas. Concentre no meio das sobrancelhas e ao mesmo tempo observe o espelho. Não se incomode com a chama da vela. Tente ver, como eu disse, além do espelho, com o olhar atravessando o objeto. Então, 3 dicas. Mantenha o olhar além do objeto. Não olhe fixamente para o espelho.
E aproveite também, utilize também a sua visão periférica, porque muitas pessoas tendem a ver imagens, vultos, através da visão periférica, ok? Então, você pode aproveitar também incluir essa capacidade da visão periférica. Quando você observe como um todo. Se você tiver muita dificuldade, tá, em observar além do espelho, mesmo concentrando no meio das sobrancelhas, você tenta então observar o espelho por cima ou por baixo, tá? Você olha para o espelho, mas ao mesmo tempo você tenta olhar por cima do espelho ou por baixo do mesmo. Isso pode ajudar como um recurso a mais de você tentar ver além do espelho, né? Porque estamos aqui tentando ver mesmo além. Então essas são as técnicas de vidência com espelho. Agora, isso tudo exige muita paciência, persistência e dedicação. Como eu disse, as primeiras imagens que podem surgir não são imagens 3D, coloridas, nada disso, né? Pode ser até decepcionante. Você pode ver as primeiras imagens que surgem um tanto quanto nebulosas, né? Fugidias, né? Distorcidas, porque as primeiras imagens sempre são as volições de suas preocupações do cotidiano. Então até você ver além das imagens que estão associadas às suas preocupações diárias, do seu dia a dia, às vezes leva tempo. Se você quiser, tem um outro recurso que você pode utilizar, é invocar a sua divindade tutelar, ou melhor, a divindade ao qual você consagrou ou dedicou o seu espelho. Invocação é o ato de invocar, ou chamar, ou convocar um espírito, uma divindade, um anjo, para obter dela ajuda ou proteção. Nesse caso, estamos invocando a deusa egípcia Hathor, né, para ajudar em nosso processo divinatório. Se você consagrou o seu espelho, seja ele qual for, a um espírito familiar, né, a um anjo ou um espírito guardião que você tem ou conhece, você vai chamar esse espírito, né? Então, tudo isso são recursos, né, místicos que podem te ajudar a relaxar a mente, né, e obter as imagens e respostas que você precisa. Como eu disse no início, não tente coisas muito difíceis, tente coisas do cotidiano, né? Aquela pergunta, o que vai me surpreender nas próximas 24 horas, é muito interessante, porque você pode ter lampejos do futuro. Pense em coisas boas, porque pensar de forma positiva atrai coisas positivas. Não pense em desastres, não pense em tristeza, nada disso. Pense em coisas boas que podem te acontecer ou te surpreender, né? De maneira positiva, é claro, nas próximas 24 horas. E observe. Não utilize esse instrumento de forma trivial, né? Mundana. Não tente observar as pessoas em sua intimidade. Não tente utilizar esse recurso, né, divinatório para manipular ou influenciar as pessoas sem necessidade, né? Se for um processo de proteção, de cura, tudo bem. Uma forma nobre de você utilizar o espelho. Mas não tente roubar pensamentos para atender certas expectativas emocionais, né? Ou simplesmente para satisfazer certos desejos egoístas, né? Procure valorizar essa técnica, porque você vai ver que se você for correto, se você agir de maneira ética, o seu desenvolvimento espiritual vai ser mais rápido. As coisas virão de maneira espontânea. Os dons vão se manifestar. Entendeu? Os seus dons mediúnicos vão aflorar de maneira natural e espontânea, se você for ético. Ético hermeticamente falando. A ti pertence. A ti pertence O reino. o reino, O poder. o poder E a glória. e a glória, Pelos séculos e séculos. pelos séculos e séculos. Amém. Amém. Yeah.
A fragrância do incenso abre o centro da prática e nos mantém no eterno agora. Esse tempo agora está aberto nos mistérios de Rato Levaná. A intenção desse ritual sagrado é a consagração do espelho mágico da sacerdotisa Myrtika. Que assim seja.